Treinos em 30 dias, no dia 6. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o visagismo aplicado à micropigmentação. A gente sabe que o visagismo ele é importante para diversas áreas da beleza, como, por exemplo, na escolha de um acessório, na escolha do corte de cabelo, tá? Então, assim, com a micropigmentação e o design de sobrancelhas não é diferente. Então, o formato do rosto também define muito na escolha do design, tá? E também, claro, com a mensagem que a cliente deseja passar. Então vamos lá, vamos começar aprendendo a identificar os tipos de rosto, que são vários. Nós vamos ter 3 aulas dessa daqui, tá? Porque eu dividi em 3 aulas para não ficar muito complexo para vocês. Então vamos lá, essa é a primeira aula de visagismo, nós vamos ter mais 2. Vamos então aprender os detalhes de cada rosto. Como que a gente identifica cada rosto? Tem rosto que a gente olha e a gente fala assim, esse rosto é quadrado, esse é redondo, mas tem rosto que é difícil da gente definir, né? Então é isso que a gente vai procurar aprender aqui nessa aula. Então vamos nessa primeira aqui, ó. Primeiro ponto que a gente precisa aprender é o quê? A gente tem que ver 2 coisas no rosto para começar a traçar o seu desenho. Primeiro é o comprimento, tá? Depois é a largura. Então vamos lá. Eu vou traçar uma linha na lateral do rosto dela aqui, ó. Essa é uma linha. Depois eu vou traçar uma linha bem no meio do rosto dela. Essa é outra linha. O que eu quero dizer com isso daqui? A gente vai analisar o tamanho dessas linhas. Se essas linhas tiverem tamanho próximos, a gente já começa a ter mais ou menos uma dimensão do que é o rosto dela, tá? Então, ou seja, essas linhas aqui têm tamanhos próximos. Elas são bem do mesmo tamanho praticamente, ó. Tá vendo? E aí depois a gente olha alguns pontos do rosto para terminar de definir qual é o formato correto aqui. Primeiro a gente olha a mandíbula, né? A gente olha a mandíbula, a gente olha a testa, ó. A gente olha queixo. E aí o que tá aparecendo para mim aqui? Aqui é porque o cabelo dela tá aqui, né? Tá aparecendo para mim um formato redondo, tá? Então o rostinho dela é redondo porque olha só, as linhas na vertical e horizontal são praticamente do mesmo tamanho e todas as laterais do rosto não são angulosas, são arredondadas. Então, quando a gente vai fazendo isso daqui, ó, a gente tem um contorno de um rosto redondo, tá? E aí tá, Raquel, para rosto redondo, qual é o melhor tipo de sobrancelha? O melhor tipo para rosto redondo são sobrancelhas mais retas ou então sobrancelhas mais angulosas. Por quê? A dela aqui, ó, é uma sobrancelha mais retinha, tá vendo? Nesse caso aqui, ela tá fazendo uma expressão. Então, isso daqui, ó, a sobrancelha ser mais levantada, não é o design que tá errado, não, tá? É a expressão dela. Então, ela fez uma expressão para fazer a foto, a sobrancelha aqui levantou e essa não. Mas aqui, ó, o design dela, ele é um design um pouco mais retinho. Por quê? Se a gente coloca um design totalmente arredondado, o rosto dela fica ainda mais redondo. Então, esse design mais reto quebra um pouco isso. E se eu quisesse alongar um pouco mais o rosto dela, eu faria uma sobrancelha mais angulosa, porque aí o arco maior, né, me dá um aspecto de rosto mais longo, ok? Vamos lá, vamos descobrir qual é o formato desse rosto aqui, ó. A gente traça uma linha na lateral, ó, e depois outra bem no meio do rosto dela. Geralmente essa linha aqui eu traço aqui, ó, na direção da orelha dela, no meio da orelha aqui, ó, perto do lóbulozinho da orelha dela, na verdade, tá? Não é no meio da orelha não, perto do lóbulo. Então, gente, olha só, tá vendo? Essa linha aqui, ó, ela tá bem mais comprida, tem que vir até a ponta do queixo dela, ó. Ela tá bem mais comprida do que essa daqui. Então, isso já traz para mim que o rosto dela é longo. Tá, mas ele é longo o quê? Ele é quadrado? Ele é retangular? Ele é oval? Vamos descobrir isso, né? Porque agora a gente vai olhar os pontos-chave, que são mandíbula, testa, queixo e lateral do rosto. Ó, mandíbula dela não tem muita projeção, o queixo é redondo, ó. A testa também arredondada. Aqui a parte do cabelo tá tampando, mas a gente já deu para ver pelo outro lado, que é uma testa, né, mais arredondada, ó. E aí, o que a gente tem de formato aqui? Um rosto oval, tá? Porque ele é um rosto alongado e os seus formatos ao redor dele são arredondados, não são angulosos. Vocês vão entender o que são angulosos, tá?
Tá, Raquel, e qual é o melhor tipo de sobrancelha para rosto oval? O rosto oval, ele é considerado um dos mais bonitos, né? Então, qualquer tipo de sobrancelha praticamente fica bom nesse tipo de rosto, tá? Mas o que devemos evitar nesse tipo de rosto? Sobrancelhas muito angulosas. Por quê? A angulação da sobrancelha faz com que o rosto fique mais comprido. Então, como ele já é alongado, se a gente deixa uma sobrancelha muito angulosa, não fica legal. Vai alongar ainda mais esse rosto. E a gente quer trazer equilíbrio, certo? Então, a sobrancelha dela aqui, ó, ela tá com pouco arco, tá? E ficou bem bonito. Tá bem retinha até, né? Tem um arco bem sutil. Então, isso trouxe um equilíbrio pro rosto dela, ok? Agora, vamos descobrir que rosto que é esse daqui, ó. Vou traçar uma linha, ó, na lateral do rosto e outra na horizontal. Pode observar que as minhas linhas também são praticamente do mesmo tamanho, né? Então, essa daqui, ó, as linhas foram praticamente do mesmo tamanho, vertical e horizontal. Aqui eu tenho o mesmo caso, vertical e horizontal praticamente do mesmo tamanho. Mas o que diferencia esse rosto desse? São as partes laterais do rosto que a gente precisa verificar, como mandíbula, testa, queixo, né? E a lateral. Então, ó, olha só como essa mandíbula dela é angulosa. Tá vendo? Ó. Então, aqui a gente tem um rosto quadrado. Por que que ele é quadrado? Porque a parte vertical e horizontal são praticamente do mesmo tamanho. A gente sabe que um quadrado, né, ele tem as partes praticamente do mesmo tamanho. Todos os lados de um quadrado são do mesmo tamanho, né? Então, o rosto quadrado é da mesma forma. E qual é o melhor tipo de sobrancelha para esse tipo de rosto aqui? Né? Já que o rosto é quadrado, a gente precisa muito evitar linhas muito retas nesse tipo de rosto, porque senão vai deixar um aspecto de mais quadrado ainda. E como ele é um rosto curto, também devemos trabalhar na angulação, ó. Pode ver que a sobrancelha dela é bem projetada, tá vendo? Ela tem uma angulação bem interessante aqui, o que traz suavidade para o rosto dela, já que o rosto quadrado ele é muito expressivo. Então, essa foi a nossa aula 6, tá? Do dia 6. E eu preciso que vocês façam o seguinte exercício. Vocês podem ir para a internet pegar rostos, que imprimir e vai mostrar para mim aqui, ó, desse jeitinho. Traça a linha vertical, depois a linha horizontal, depois faz a marcação em volta, porque aí você vai ver o desenho se formando na sua frente.